Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje, para dar continuidade à maratona dos conteúdos que são cobrados na prova do IFRN, não esqueça que é 5 de dezembro. Hoje a gente vai estudar as expressões algébricas e equações. Vamos lá? Então vamos começar a nossa aula entendendo o que são as expressões algébricas. Então, elas são representações matemáticas de diversos problemas. São representações que utilizam símbolos matemáticos. Eu costumo até brincar com os meus alunos de que as expressões algébricas são a tradução do português para o matematiquês, porque é uma linguagem universal, utiliza símbolos matemáticos, tá bom? Então, se eu colocar, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, aqui ou lá no Japão, todo mundo vai entender o que isso aqui significa. E aqui alguns exemplos dessa tradução do matematiquês. O dobro de um número. O dobro é o mesmo que fazer 2 vezes. E o dobro de um número, normalmente quando não conhecemos esse número aqui a gente não sabe, ele não falou quem é esse número, né? Então, costumamos representá-lo com uma letra. Então, vamos dizer que essa letra aqui seja N. Então, eu tenho o dobro de um número, eu tenho 2 vezes N. Então, isso daqui é a representação em expressão algébrica dessa frase, o dobro de um número. Próximo exemplo. A metade da soma das idades de João e Maria. Como eu não sei a idade de João, eu vou chamar de J. Não sei a idade de Maria, eu vou chamar de M. Então, olha só, a metade da soma das idades de João e Maria. O que eu tenho que fazer primeiro? A soma. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses a soma das idades de João e Maria. E eu quero a metade. A metade é dividir por 2. Então, aqui, em símbolos matemáticos, está escrito a soma entre as idades de João e Maria dividido por 2, ou seja, a metade das somas da soma das idades de João e Maria. Eu botei entre parênteses porque na matemática existe uma hierarquia. Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes, depois o que está dentro das chaves. Então, eu botei aqui J mais M entre parênteses, porque primeiro a gente quer fazer a soma das idades de João e Maria para depois calcular a metade, tá bom? Terceiro exemplo. O triplo da quarta parte da minha idade. Eu não sei quanto é a minha idade, vou chamar da letra I. Então, eu quero o triplo da quarta parte da minha idade. A quarta parte é dividir por 4. Então, eu vou dividir a minha idade por 4. E eu quero o triplo disso, então eu vou primeiro dividir e depois eu vou multiplicar por 3. Então, essas 3 representações, essa 2 vezes N, essa J mais M entre parênteses dividido por 2. E esse último exemplo aqui, I dividido por 4 entre parênteses vezes 3, são expressões algébricas, são as traduções para o matematiquês desses problemas representados pelos exemplos 1, 2 e 3. Beleza? Essas letras desconhecidas, elas têm um nome. São chamadas de variável ou incógnita. Quando a gente usa cada uma dessas situações? A variável, como o próprio nome diz, é algo que varia, é algo que pode mudar. Uma incógnita, ela não pode mudar. Como assim? Imaginem que eu tenho o dobro de um número. Já vimos que o dobro de um número é 2 vezes esse número, que a gente chamou lá no exemplo anterior de N. Se esse número for 1, o dobro desse número é 2. 2 vezes 1, 2. Se esse número for 2, o dobro desse número é 4. 2 vezes 2, 4. Se esse número for 3, o dobro de um número é 6. 2 vezes 3, 6. Vocês estão vendo que para cada valor desse termo desconhecido, desse número, o dobro vai mudando?
ou seja, vai variando, então nessa situação nós temos uma variável. Essa letra desconhecida, esse número desconhecido, ele representa uma variável. No caso de uma incógnita, vamos dizer que o dobro de um número é 10. Qual é o único número que o dobro é 10? Esse número é 5, porque 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, esse número só pode ser 5, não tem outra chance desse número ser outra coisa que não 5. Então, nesse caso, o termo desconhecido, a letra desconhecida, ela possui um único valor. Nesse caso, chamamos de incógnita, tá bom? Então, cuidado para não confundir a diferença entre variável e incógnita, não chamar uma incógnita de variável ou uma variável de incógnita, tá certo? Vamos avançar. Agora vamos entender o que são equações, porque para entender o que são equações, nós precisamos entender o que são as expressões algébricas. Então, equações são igualdades entre duas expressões algébricas que contêm uma incógnita. Então, equações são igualdades entre expressões algébricas. Então, quando temos duas expressões algébricas e temos uma igualdade entre elas, nós temos uma equação. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 4, é uma expressão algébrica que representa a soma de um número com 4. E tenho aqui 2x mais 3, o dobro de um número somado com 3. Quando nós igualamos essas duas expressões algébricas, nós temos uma equação. Então, é uma igualdade entre expressões algébricas. Aqui eu tenho a primeira expressão algébrica, aqui eu tenho a segunda expressão algébrica. A primeira expressão algébrica nós chamamos de primeiro membro da equação. A segunda expressão algébrica, que está do lado direito da igualdade, nós chamamos de segundo membro desta equação, tá bom? Vamos ver um exemplo, então, de uma equação. Sabendo que a soma das idades de João e Maria é 40 e que Maria tem o triplo da idade de João, calcule quantos anos eles têm. Calcule quantos anos cada um deles tem. Então, vamos primeiro fazer a tradução do matematiquês. Sabemos a idade de João? Não. Vamos chamar a idade de João de J. Sabemos a idade de Maria? Não. Vamos chamar a idade de Maria de M. Então, a primeira informação que a gente tem é que a soma das idades de João e Maria é 40. Então, a primeira informação que a gente tem é que J mais M é igual a 40. A outra informação que nós temos é que Maria tem o triplo da idade de João. O triplo é o mesmo que multiplicar por 3. Então, Maria tem 3 vezes a idade de João. Beleza até aí? Então, vamos pegar estas duas informações, essa primeira informação e essa segunda informação, e vamos tentar interpretá-las matematicamente. Então, eu vou escrever aqui no outro slide. J mais M é 40 e M é igual a 3 vezes o J. Então, olha só o que eu vou fazer. M não é exatamente igual a 3 vezes J, então esse M aqui, ó, no lugar dele eu vou colocar 3 vezes J, não são iguais? Então, no lugar dele, eu vou botar 3 vezes J. Então, vai ficar, ó, J mais 3 vezes J igual a 40. No lugar do M, eu coloquei 3 vezes J. Não é igual a 3 vezes J? Coloquei aqui. Agora, vamos raciocinar o seguinte. Aqui eu tenho um J, aqui eu tenho 3 vezes J. É o mesmo que dizer que eu tenho 3 J's? Então, quantos J's eu tenho juntando esses dois J's? Eu tenho 4 J's. Então, 4 J's é igual a 40. Isso daqui é o mesmo que dizer 4 vezes J. Ou seja, se eu tenho 4 J's, eu tenho J mais J mais J mais J, que é 4 vezes J, né? Então, quem vezes 4 dá 40? 10. Então, essa letra J só pode ser 10. E essa letra J representava o que mesmo?
a idade de João, ou seja, João tem 10 anos. Quantos anos tem Maria? A gente tem duas maneiras de resolver isso. A primeira é olhando para a primeira equação. João mais Maria dá 40. Se João tem 10, Maria só pode ter quantos? 30. Porque 10 mais Maria dá 40, então Maria só pode ser 30. Olhando para a primeira equação. Olhando para a segunda equação, Maria não tem o triplo da idade de João? Então, Maria tem o triplo de 10, que é 30, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo de equação. Partimos de um texto, traduzimos para o matematiquês e, através dessa tradução do matematiquês, encontramos os termos desconhecidos. São chamados de que mesmo? Incógnita. Então, Maria tem 30 anos e João tem 10 anos, tá bom? Daqui a gente tem uma observação. Por que aqui nós podemos somar J mais 3J e encontramos 4J? Porque J representa a idade de João. Então, todas as vezes que aparecer essa letrinha J, esse J vai representar a idade de João. Então, esse J a gente chama de termo semelhante. Esse J é semelhante a esse J, porque os dois representam a mesma coisa. Então, nós podemos juntar em uma coisinha só, representada pelo 4 vezes J. Porque aqui no J mais M a gente não pôde somar? Porque eles representam coisas diferentes. J é a idade de João e M é a idade de Maria. Um não tem nada a ver com o outro, tá bom? Então, a gente não pode simplesmente dizer que é JM, ou que é 2J, ou que é 2M, tá bom? Então, quando a gente tem letras iguais, chamamos a essas letras iguais de termos semelhantes. E esses termos semelhantes nós podemos agrupar para que ele seja o menor possível, para simplificar a nossa equação. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. J mais 3J, 4J, tá bom? Quando os termos não são semelhantes, nós não vamos poder agrupar. Igual não fizemos aqui no J mais M, porque eles não são semelhantes, não são letras iguais, nem representam coisas iguais. Beleza? E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal para não perder nada. E claro, caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!